caminho para o Vasco livrar da 777. A ACAP acabou de sair dia 24 de junho na Itália. A ACAP, credora da antiga proprietária 777 Partners, processou o novo dono do Genoa, o empresário romeno Dano Cu, mas ela perdeu a ação judicial, de acordo com a decisão mais recente do Tribunal de Gênova, publicada em 23 de junho de 2026. A justiça italiana rejeitou integralmente os recursos da ACAP. Aqui estão os pontos principais da situação: o conflito jurídico, a disputa. A ACAP tentou bloquear o aumento de capital de 45 milhões de euros, realizado em dezembro de 2024, que permitiu a Danoco assumir 77% do controle do clube. Alegações da ACAP: o fundo alegava que a operação foi irregular, feita sem a aprovação devida dos acionistas e que violava seus direitos como principal credora da 777 Partners, que colapsou financeiramente. Decisão do tribunal: o tribunal rejeitou todos os pontos da ACAP, validando a compra por o Cu como legítima e necessária para a sobrevivência financeira do clube. Situação atual do Genoa. Dono majoritário: Dan, o Cu, fundador da Mobexpert, é o dono oficial e legítimo de 77% do Genoa. Participação restante: os 23% restantes, que ainda pertenciam à estrutura da 777 ACAP, estão sob sequestro preventivo da justiça devido a outras dívidas, mas isso não impede a gestão de Cu. Custo da compra: o valor da transação foi de aproximadamente 45 milhões de euros, o que representou uma perda massiva para os antigos investidores, 777 Partners, que haviam comprado o clube por cerca de $1 dos Estados Unidos, 5,0175 milhões. Em resumo, embora tenha havido uma batalha jurídica intensa para tentar reverter a venda, o tribunal confirmou que Dan, o Cu, é o dono legal e encerrou a disputa em favor do clube. A gestora judicial da Vasco SAF, doutora Samantha Mendes Longo, informou à justiça que já iniciou o levantamento de documentos e informações junto à SAF para a elaboração do primeiro relatório do processo. O ponto que chama a atenção é que a gestora pediu autorização para apresentar sua proposta de honorários juntamente com esse primeiro relatório, e não de forma imediata. A medida indica que ela pretende primeiro avaliar a dimensão do trabalho, o volume de informações recebidas e a complexidade da fiscalização, antes de definir o valor de sua remuneração. Além disso, ao comunicar que os trabalhos já começaram, cresce a expectativa pela entrega do primeiro relatório ao juízo, documento que poderá trazer as primeiras conclusões sobre a situação da Vasco SAF e o cumprimento da decisão judicial. Esse relatório tende a ser uma das peças mais importantes desta fase do processo, pois servirá de base para que a juíza acompanhe os primeiros desdobramentos da intervenção. Fonte: podcast Cruz Maltino, canal Desenhando Vasco. Exclusivo: afastamento de Pedrinho pegou mal nos bastidores da Confederação Brasileira Futebol. Nos Estados Unidos, membros do alto escalão da Confederação Brasileira de Futebol demonstraram incômodo com a forma como o presidente Pedrinho foi afastado do comando da SAF do Vasco. Nos bastidores da entidade, para muitos dirigentes, o caso é tratado como uma movimentação política, e a condução do processo tem colocado em dúvida o momento institucional do Vasco da Gama. Outro ponto considerado importante é que, por ser uma figura benquista dentro da Confederação Brasileira de Futebol, Confederação Brasileira de Futebol, o Vasco perde força política na entidade com o afastamento de Pedrinho. Vale lembrar que o presidente do Vasco esteve ao lado de Semir Chaldi e apoiou sua escolha para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Fonte: @Leo_Lacerda74 e canal Desenhando Vasco. 12º relatório da administração judicial confirma: Vasco segue cumprindo a recuperação judicial e pagamentos aos credores avançam. O 12º relatório mensal de atividades da administração judicial trouxe uma informação importante para quem acompanha a situação financeira do Vasco. O plano de recuperação judicial continua sendo executado e os pagamentos previstos já estão acontecendo.
Na prática, isso significa que o Vasco não ficou apenas na promessa. Depois da aprovação do plano pelos credores e da homologação pela Justiça, o clube entrou na fase de cumprir o que foi acordado, realizando os pagamentos previstos aos credores que aderiram às condições da recuperação judicial. Outro ponto de destaque é que a administração judicial reconhece que a recuperação judicial reorganizou as dívidas do clube. Com isso, os débitos passaram a ter prazos maiores para pagamento, períodos de carência e descontos aprovados pelos próprios credores. Essa reorganização reduz a pressão imediata sobre o caixa e permite que o Vasco tenha condições mais realistas de honrar seus compromissos. O relatório também informa que o Estado do Rio de Janeiro confirmou a regularização do parcelamento dos débitos estaduais e que a negociação dos débitos federais continua avançando junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na parte financeira, a Vasco SAF apresentou lucro contábil de R$ 81,2 milhões em 2025, mas a própria administração judicial faz um alerta importante. Esse lucro não significa que o futebol passou a dar lucro. Grande parte desse resultado aconteceu porque as dívidas foram renegociadas dentro da recuperação judicial, gerando efeitos contábeis positivos. Ou seja, o Vasco arrecadou mais em 2025, mas ainda gasta muito para manter sua operação. O desafio agora é fazer com que o clube consiga gerar dinheiro suficiente para manter suas atividades e, principalmente, continuar pagando a recuperação judicial nos próximos anos. O principal recado do relatório é claro: a recuperação judicial está funcionando. O plano está sendo cumprido. Os credores já começaram a receber, conforme o cronograma aprovado, e a administração judicial acompanha de perto cada etapa para fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Vasco. Fonte: @macavasco, @podcruzmaltino, canal Desenhando Vasco. Vasco tenta anular condenação de mais de R$ 30 milhões no Tribunal Arbitral de Esportes. O Vasco recorrerá ao Tribunal Arbitral do Esporte tem para tentar reverter a condenação, superior a R$ 30 milhões, imposta pela FIFA em favor de Ramon Dias e de seu auxiliar, Emiliano Dias. O Tribunal do Futebol da FIFA entendeu que a Vasco SAF não conseguiu comprovar a alegada renúncia da comissão técnica e concluiu que a rescisão contratual foi de responsabilidade do clube, determinando o pagamento da indenização. Inconformado com a decisão, o Vasco apresentou recurso ao Tribunal Arbitral de Esporte, por meio dos processos judiciais já encaminhados. A audiência está marcada para 24 de julho de 2026. O julgamento poderá estabelecer um precedente importante sobre o padrão de provas exigido para comprovar a renúncia de treinadores e sobre a responsabilidade dos clubes em casos de rescisão antecipada de contratos. Fonte: podcast Cruzmaltino, canal Desenhando Vasco. Apoio ao presidente Pedrinho. Empresários e agentes de jogadores divulgaram manifesto em defesa da gestão do futebol do Vasco SAF, sob comando de Pedrinho, após o Conselho Fiscal apontar falhas de governança nas negociações de 2025, criticando a concentração em grupo restrito e a falta de transparência. O movimento ocorre em meio ao afastamento judicial de Pedrinho, provocado por ação da 777 Partners. No documento, os agentes afirmam que todas as contratações, salários, comissões e direitos econômicos foram conduzidos diretamente pelos executivos Rodrigo Dias Base, Marcelo Santana, Admar Lompsio e seu Colança Modelo Profissional. Os 12 empresários, entre eles Colos Leite, Giuseppe Del Gori, Bruno Lopes Dias, Leandro Trota e Márcio Bittencourt, se colocam à disposição do clube para prestar esclarecimentos e reafirmar a verdade dos fatos. Diogo Dantas, O Globo, canal Desenhando Vasco. Amanhã, domingo, 11 horas, está sendo programado um protesto da torcida contra os últimos acontecimentos relacionados ao Vasco da Gama e sua política. O local é São Januário. É pelo Vasco. Fonte: canal Desenhando Vasco. Fala pessoal, aproveitem para se inscrever e ajudar o canal a continuar com o trabalho. Apoiem o amigo vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno. Aqui,
É Vasco.